Olá, amados. Eu sou a pastora Rosângela Carvalho, dando continuidade ao nosso devocional bíblico anual Amigas de Jesus. Eu vou estar lendo o livro de João, no capítulo 18, do versículo 13 ao 26, que é ali a parte que Pedro nega ao nosso Senhor Jesus, né? Mas antes de nós estarmos entrando aqui na leitura, eu quero te convidar, você que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sininho de notificações, compartilhe para que o YouTube venha reconhecer que isso que nós estamos passando divulgando a palavra do Senhor, é um conteúdo bom, é um conteúdo relevante e acaba entregando para mais pessoas. Então vamos juntos, em nome de Jesus, semear a palavra do Senhor. A leitura de João, capítulo 18, a partir do versículo 13, que diz assim: E o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outros discípulos seguiam a Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote. Entrou para o pátrio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então, a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: Não és tu um dos discípulos deste homem? Não sou eu, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acedido um braseiro ou uma fogueira por causa do frio e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca de seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe: Pois és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não sou eu um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decapado a orelha. Perguntou: Não te vi no jardim com ele? De novo, Pedro o negou, e no mesmo instante cantou o galo. Aleluias. Soberano Deus, amado e eterno Pai, Deus de toda a criação, adorado e exaltado és tu, Senhor, entre povos, línguas, reinos, principados e nações. A tua palavra nos declara, Senhor, que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que só o Senhor é Deus, Pai. E diante de ti, neste momento, Senhor, coloco a minha vida, coloco a vida dos teus filhos amados, que vão estar ouvindo, que vão estar, Senhor, ali aprendendo e aplicando em suas vidas
esse pequeno devocional, Senhor, da palavra, da tua palavra, Pai. Por isso eu te peço, papai, tira todo o comichão dos nossos ouvidos, ó Deus. Revela-te a nós, Senhor, de uma maneira poderosa e sobrenatural. Espírito Santo de Deus, nos ministra, nos conceda o teu espírito de sabedoria, o teu espírito de discernimento, de entendimento, de graça, Pai. Em nome de Jesus, descortina, Senhor, as verdades da tua palavra, papai, diante de nós neste momento. É o que nós te pedimos, te louvamos, te agradecemos e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, amados. É uma passagem aqui da palavra do Senhor muito, mas muito mesmo conhecida de todos nós, né? Aqui quando Pedro ele está com Jesus e ali quando Jesus ele fala, né, do que viria a acontecer com ele, e Pedro então, o super mega Pedro diz: eu vou com o Senhor até a morte, onde o Senhor for eu irei, onde o Senhor dormiu eu durmo, onde o Senhor comeu eu como. E aí então Jesus ele declara para Pedro que antes que o galo cantasse, né, 3 vezes Pedro iria negá-lo. E Pedro disse que não, que ele jamais negaria Jesus. Mas quando Jesus foi preso ali no Getsêmani, Pedro, um homem de temperamento forte, de temperamento quente, né? Um homem que viu Jesus operando, fazendo grandes sinais, prodígios e maravilhas, um homem que viveu assim intensamente o ministério de Cristo. Naquele momento que Jesus é capturado ali no Getsêmani, Pedro ele reage, pega uma espada, né? E então ali ele passa na orelha de um dos soldados, do sacerdote, arranca a orelha fora. E Jesus então chama a atenção de Pedro, né? Jesus então fala que tá comigo tanto tempo e ainda não entendeu o meu chamado, ainda não entendeu para que eu vim. E ali Jesus ele pega a orelha daquele homem que Pedro arrancou com a espada e coloca então a orelha dele de volta no lugar, e Jesus é preso. E naquele momento que Jesus é preso, os seus discípulos todos foram dispersos, né? Mas 2 discípulos estavam seguindo Jesus sendo conduzido pelos soldados, né? Provavelmente o outro discípulo que estava com Pedro era João. E eles de longe olhando, né, vendo Jesus sendo levado ali para ser interrogado, e aqueles 2 discípulos ficam de longe apenas observando. E quando chega finalmente lá no lugar onde Jesus iria ser julgado, na casa do sumo sacerdote, esse discípulo, vamos dizer que foi João, ele entra porque ele era amigo ali do sacerdote, né? Ele era conhecido pelo sacerdote, então ele pôde entrar para assistir o julgamento. Porém Pedro não entra, Pedro fica ali do lado de fora, Pedro fica na porta. Dá pra gente imaginar o medo que Pedro estava naquele momento? Ao mesmo tempo que ele estava sendo inundado por um misto de medo, eu acredito que ele também estava sentindo muita preocupação, muito temor por aquilo que poderia vir a acontecer ao nosso Senhor Jesus. E aquele discípulo, João, ele entra e Pedro fica lá fora no portão. No que Pedro fica lá fora no portão, uma serva do sacerdote, do sumo sacerdote, se dirige a Pedro e diz para Pedro, né? Por acaso não era você um dos que estavam com ele, que andava com ele? E Pedro então, ele nega Jesus, dizendo que não era ele, que ela estava enganada, mas que não era ele. Aí então João volta
com a permissão para que Pedro possa entrar. E então Pedro entra ali para o pátio, né, aonde Jesus iria ser provavelmente julgado. E ali o pessoal, os soldados, estava muito frio, os soldados acendem uma fogueira e ficam ali se esquentando, e Pedro fica junto. E de repente, um soldado, que era parente do soldado que Pedro havia cortado a orelha, vira para Pedro e fala a mesma coisa. Você é um dos que estavam com ele? Sim, eu vi você com ele lá no jardim. E Pedro novamente torna a negar a Jesus. E mais uma vez, enquanto Jesus está ali diante do sumo sacerdote, enquanto Jesus está diante de Anás, né, para ser depois levado para Caifás, enquanto Jesus está ali sendo interrogado, fazendo bastante pergunta, Pedro está do lado de fora daquele ambiente, naquela ansiedade, naquele medo, naquela agonia, porque Jesus havia dito a ele antecipadamente que ele negaria ao nosso Senhor Jesus. Então eu imagino que Pedro, ele começou assim o ministério dele com Cristo de uma forma meio que triste, né? Já começou negando Jesus poucas horas antes de Jesus cumprir aquilo pelo qual ele foi enviado. Então Pedro, ele não teve firmeza, ele não teve certeza, ele não teve convicção daquilo que de fato Jesus era e por aquilo que Jesus veio a este mundo e aquilo que Jesus faria por ele, né? Quem era Jesus na vida dele? E naquele momento que Jesus está lá em cima na varanda, o Senhor Jesus dá uma volta assim com o corpo e ele vira, ele olha lá para baixo e de repente ele dá de cara com Pedro. E ele olha Pedro dentro dos olhos, tipo assim, meu filho, eu te disse que a carne é fraca, o espírito é forte, mas a sua carne é fraca. Eu te disse que você me negaria, eu te disse que você não estava pronto, eu te disse que você ainda não estava preparado. E ali eu imagino que veio um misto de sentimentos, de pensamentos, de emoções dentro da alma de Pedro, dentro do espírito de Pedro, né? E Pedro vendo que verdadeiramente tudo aquilo que Jesus havia dito acerca dele, realmente ele era, né? Aquela pessoa que ainda não estava pronta para servir a Cristo, né? Para não negar a Cristo. Mas, amados, e nós? Será que nós também verdadeiramente, se fomos colocados numa situação como a de Pedro, de perigo de morte, de vida, será que nós também, mesmo com essa convicção que nós temos, nós teríamos a firmeza de não negarmos Jesus também? E a gente percebe aqui na leitura da palavra, em outras versões, que fala que aquela criada era uma menina pequena. Então, assim, às vezes são coisas pequenas que apontam o nosso pecado, que apontam a nossa falha, que apontam os nossos erros, que apontam as nossas fraquezas, que revela verdadeiramente como nós estamos, verdadeiramente a nossa condição espiritual, né? Era simplesmente uma criada, uma mulher que não tem nome, que não tem nome de pai, que não tem mais nenhuma referência, apenas uma criada. E às vezes são coisas, pequenas coisas que nos denunciam, né? Que mostra que como nós de fato estamos, né? Que revela como está a nossa alma, como está dentro de nós a nossa essência, né? Verdadeiramente. Então, Pedro, quando ele viu que Jesus olhou para ele, será que sentiu a rejeição por ter rejeitado a Cristo? Porque assim, de verdade, era o que ele merecia, né? Sentir Jesus o rejeitando naquele momento, porque tipo assim, você me rejeitou, então assim, eu também vou te rejeitar. Eu imagino que na mente de Pedro seria isso que ou nós, né, também, qualquer um de nós,
poderíamos também estar pensando isso, né? Ou será também que ele viu a repreensão e a condenação por sua atitude pecaminosa na hora da provação dele? Porque assim, no momento que ele tinha que se levantar como amigo de Jesus, defendendo Jesus, ele fraquejou, ele não foi forte, ele não foi amigo, ele não foi parceiro. É tipo assim, os meus discípulos estão lá fora. Jesus diz, meus discípulos estão lá fora. Mandem chamá-los e perguntam para os meus discípulos sobre o que eu tenho ensinado, sobre o que eu tenho falado. E de repente, se fosse chamar Pedro, espera aí lá. Não conheço esse camarada, não sou discípulo desse cara, façam com ele o que vocês bem quiserem fazer, porque esse cara é um impostor. Foi mais ou menos essa condição entre Pedro e Jesus naquele momento. Jesus confiando que tinha discípulos lá fora e os seus discípulos lá fora praticamente entregando a Jesus na mão de Anás e depois na mão de Caifás, praticamente entregando Jesus ou desmentindo ao nosso Senhor Jesus, né? Jesus dando uma declaração lá dentro e aquele que era o discípulo que deveria defender Jesus está lá, deixa esse homem inocente, não tem acusação sobre ele, era isso que ele nos ensinava, era disso que ele falava. O reino dele não tem nada a ver com este mundo, ele não tem interesse em ser rei deste mundo, o reino dele é celestial. Mas não, esse discípulo a quem Jesus contava em seu favor, em sua defesa, se levantou de uma forma tão vil, tão covarde, né? Tão infiel com o nosso Senhor Jesus. Então eu fico imaginando que na mente de Pedro deve ter tido assim um misto de tanto sentimento, de tanto pensamento, né? E naquele momento ali, eu acredito que Jesus ele não pôde aprovar o erro de Pedro, né? Mas ao mesmo tempo, será que Pedro ele enxergou no meio daquelas acusações e injustiça dos homens o amor de Jesus e o desejo de Jesus de reconciliar-se com aquele discípulo vacilão? Será que quando Pedro estava ali naquele momento, Pedro tinha lapsos de flashes, de lembranças de quem ele era, de como ele falava, de como ele tratava as pessoas, que era possível sim ele perdoá-lo, ele amá-lo, ele ser regenerado, ele ser restaurado, ele ser resgatado de novo? Se Pedro sentiu isso, a gente não sabe, mas assim, que com toda certeza a vontade do Senhor Jesus é de trazer os seus servos falhos de volta à comunhão com Ele. Então, ainda que a gente não tenha essa certeza, porque Pedro ele se arrependeu, então a gente pode deduzir que ele teve sim esse sentimento diferente de Judas, né? Que não sentiu arrependimento. Judas sentiu remorso. Remorso não é arrependimento, são sentimentos totalmente diferentes, né? Então, amados, quando nós pecamos, o que enxergamos quando nós olhamos para Jesus? Se persistimos no pecado, precisamos sentir a repreensão e até a rejeição de Cristo, porque Jesus ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado, né? Mas nós sabemos também que o pecador arrependido encontra na pessoa de Jesus a vontade de perdoar e de reconciliar-se. Jesus ele nos ama e ele quer com toda certeza nos salvar eternamente. E de nossa parte é essencial nós enxergarmos a compaixão e o amor no olhar de Jesus Cristo. Mas aqui de tudo isso tem algumas lições que a gente aprende, né? Com esse exemplo de Pedro, com essa fraqueza de Pedro, com essa
com essa traição, vamos dizer assim, também de Pedro, porque Pedro foi um traíra naquele momento com Cristo, né? Nós precisamos ter cuidado com a impulsividade, né? Impulsos e primeiras reações nem sempre são sentimentos errados, mas frequentemente apresentam perigos para nossas vidas, né? Pessoas que falam sem pensar podem fazer grandes confusões ou podem se tornar também pedra de tropeço. Nossos impulsos, nossa língua e até mesmo os nossos pensamentos devem ser controlados pela vontade de Deus. A nossa impulsividade deve ser submetida à pessoa do Espírito Santo de Deus. Também devemos ter cuidado com as circunstâncias, né? Pedro não resistiu à tentação ali da circunstância. E quando nós também vimos na palavra do Senhor ali em 1 Samuel 13, que Saul, ele tentou justificar, né, o seu pecado, dizendo que foi forçado pelas circunstâncias. Então nós aprendemos, amados, que a tática do maligno muitas vezes é de convidar os filhos de Deus a participar de atividades que apresentam tentações difíceis, né? Então, assim, se nós brincarmos com fogo, certamente vamos sair queimados. Então, cuidado com as circunstâncias, cuidado com as coisas à sua volta, cuidado com as pessoas à sua volta. Presta atenção no ambiente que você está, presta atenção nas pessoas que estão aí envolvidas nesse ambiente, porque pode ser uma rede, pode ser uma armadilha, pode ser também uma cilada de Satanás para te capturar, né? Para te pegar bonitinho, para te pegar de jeito. Então, cuidado com isso, amados, em nome de Jesus. E cuidado, amados, também com as influências. João não negou a Jesus, né? E provavelmente, com certeza, ele não sentiu nenhuma tentação desse tipo em negar Jesus, né? Mas ali, mesmo ele na sua inocência, ele acabou levando Pedro para dentro da casa do sumo sacerdote, onde Pedro ali teve que enfrentar uma circunstância muito difícil, né? Uma situação muito complicada. Pode ser também que um determinado lugar ou uma certa atividade não apresente nenhuma tentação para você, mas antes de entrar ou convidar mais alguém, pense na sua influência. A palavra do Senhor em 1 Coríntios fala: e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Então, as influências hoje em dia é um perigo para a vida do cristão. Tem até um ditado do mundo que diz assim: me diga com quem tu andas, que direi quem tu és, né? Aquele que dorme com porcos amanhece sujo. Então, assim, as influências, infelizmente, né, ainda tem um poder. Nós não podemos ser influenciados pelas pessoas ou circunstâncias. Nós temos que ser a influência de Cristo na vida das pessoas, não sermos influenciados. E cuidado também quando enfrentar qualquer tipo de tentação, né? Procure sempre socorro, procure sempre ajuda, procure sempre uma saída, procure sempre buscar o Espírito Santo do Senhor, né? Procure sempre estar conversando com Cristo, ouvindo, sensível à voz do Espírito Santo de Deus, porque existe saída, sabe? Não vai cair na besteira da tentação de pecar, porque assim, Pedro, ele não aproveitou as saídas naquele momento que Deus ofereceu, né? Então, assim, se você for parar para pensar, você vai ver que tinha outras alternativas que Pedro não escolheu, né?
Então, assim, não entra no lugar da tentação. Se você sabe que determinado ambiente, que determinada coisa vai te tentar a pecar, evite essas situações, evite esses ambientes, evite esses lugares, né? Porque assim a sua fé ela vai ser confrontada, a sua postura de discípulo de Jesus Cristo, isso vai ser colocado em xeque e às vezes você não está pronto, você não está preparado para lidar com um ambiente, com uma situação de tentação, né? Então, assim, essa é a reflexão para nossas vidas, que nós possamos parar, nos colocar um pouquinho no lugar de Pedro e pensar nas opções, nas saídas, nas lições que essa passagem aqui tem a nos revelar. Em nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo de Deus possa revelar a nós as situações a qual nós estamos em risco muitas das vezes, os ambientes a quais nós não podemos estar, entrar ou permanecer, que as influências deste mundo não venham nos influenciar, que as coisas deste mundo não venham nos levar a negar a Cristo, que o medo, a covardia, a incredulidade, a incerteza não venha nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Espírito Santo, te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, te bendizemos e te agradecemos, Pai, por essa palavra, por esse devocional, por esse pequeno estudo, por esse ensinamento, Senhor. Muito obrigada, Papai. Muito obrigada, Espírito Santo, que essa palavra venha entrar em nossos corações como uma flecha que acerta o alvo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.